Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito. É difícil agora viver. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Bem, meus queridos, paz e alegria verdadeira nós só encontramos quando estamos na presença de Deus, não é? Até mesmo o entendimento que nós temos por paz e alegria às vezes é tão superficial e tão passageiro que nós não percebemos a grandiosidade de termos uma vida em Deus, para que essa alegria seja constante na nossa vida e não somente passageira, como que se fosse um final de semana, não é? Que ao findar-se o domingo, logo vem a tristeza de pensar numa segunda-feira. Mas quando estamos em Deus, a alegria é constante porque ela permeia a nossa vida e nos dá a paz que nós precisamos, mesmo que passemos por turbulências, por momentos difíceis, por dor, por sofrimento. Quando o mundo querer nos tirar a paz que Deus nos oferece, nos preserva mansos e humildes de coração. Olha, Jesus hoje nos fala que devemos permanecer no seu amor, guardar o seu amor. E como é que nós fazemos isso, não é? Às vezes nós temos essa noção de que, e o mundo muitas vezes nos oferece isso, não é? Que olha, Deus me ama e Ele me conhece e Ele sabe como eu sou, então eu vou seguindo. Deus sabe e eu vou vivendo. Mas é preciso, meus queridos, de um esforço da nossa parte, não é? Para que a gente possa permanecer no amor de Deus. Amar a Deus, a gente diz que ama, e a gente coloca coraçõezinhos e frases bonitinhas, não é? Nos nossos stories, e de repente a gente até gosta de falar para o outro: olha, Deus te abençoe, vai com Deus. Mas será que isso tem algum significado real e verdadeiro na nossa vida, que possa dizer que eu realmente amo a Deus, que eu permaneço no seu amor? Será que a minha vida condiz com as palavras que saem da minha boca, ou são apenas palavras vazias que ecoam como uma forma bonita, mas de repente no meu testemunhar, no meu agir, no meu lidar com o outro, eu não testemunho Jesus Cristo? E de repente eu já não permaneço nele, e de repente o seu amor já não faz parte de mim. São apenas palavras vazias que ecoam da minha boca, não é? É preciso a gente pensar e se esforçar para permanecer no amor de Deus, permanecer no seu amor. Sabe que Jesus vai falar que quem permanece no seu amor, Ele, o Pai, vem e faz morada, não é? E é bonito se a gente pensar, porque Jesus ele faz outra promessa, não é? Ele diz que ele vai voltar para o Pai, e na casa do Pai tem muitas moradas, e ele vai preparar as moradas para nós, não é? É uma promessa.
Mas isso, na plenitude, na vida celeste, na eternidade. Mas o amor de Deus é tão grande, que Ele não nos deixa desamparados enquanto nós vivemos aqui, não é? Ele diz, olha, eu vou para o Pai, vou preparar as moradas celestes, mas enquanto vocês caminharem por aqui, se vocês permanecerem no meu amor, guardarem a minha palavra, eu vou fazer morada no coração de cada um de vocês. Olha, veja se não é uma ação misericordiosa de Deus que nos ama, e eu não me canso de repetir, né? Eu não sei o porquê que Deus nos ama tanto assim. Eu não sei porquê de todas as criaturas por Ele criadas, Ele tem tanto amor por nós, porque nós por muitas vezes não merecemos, não é? Por tantas vezes somos capazes de coisas terríveis, mas Deus nos ama e não nos quer desamparados. Então Ele diz, olha, a morada celeste está preparada para vocês. Mas enquanto vocês peregrinarem nessa terra, se vocês pedirem, guardarem os meus mandamentos, as minhas palavras, eu vou estar dentro do teu coração. Dentro de cada um de nós, não é? Dentro de cada um de nós. Veja, meus irmãos, essa possibilidade. Sermos morada do Espírito Santo, sermos morada de Deus. Sabe, eu não sei vocês, mas lá em casa, principalmente minha esposa, né? Quando ela vai receber alguém, ela convida uma de suas amigas ou um parente, vem. A primeira coisa que ela faz, já começa uns 2 dias antes, é arrumar a casa. Não é? Na casa de vocês é assim? Já começa a dar uma geral, tudo aquilo que está bagunçado, coloca no lugar, né? Uma faxina geral para a casa ficar um brinco, limpinha, não é? Para receber uma visita. E sabe que às vezes a visita nem é tão querida assim, não é? Agora imagine a casa do seu coração para receber Jesus Cristo. Será que não era necessário que a gente também fizesse uma limpeza, uma faxina, não é? Olha, meus queridos, talvez vocês não saibam, mas tem muita coisa no nosso coração que precisa sair. Muita coisa é entulho. Muita coisa está prejudicando a entrada e a morada permanente de Jesus Cristo na nossa vida. É preciso que a gente abra mão de muitas coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos algumas pessoas que elas são guardadoras de entulhos. Não sei se vocês já perceberam isso, não é? Você entra na casa dela, tem tanta coisa que ela não precisa, mas ela acha que precisa, né? Ela guarda umas revistas da Veja de 1990. Fala, não, um dia os meninos vão precisar disso, né? Nunca vai precisar, mas está lá guardado. Uma lista telefônica de 1989, não é? Está lá, não, um dia vai precisar. E sabe que muitos de nós, também no nosso coração, nós guardamos coisas que não precisamos e nunca vamos precisar. É preciso que a gente libere esse espaço para que Jesus Cristo possa fazer morada. Nós precisamos pensar nisso, não é? Jesus Cristo fazer morada em nós. No Evangelho há outra promessa de Jesus Cristo, não é? Que Ele enviará sobre os discípulos, mas também sobre nós, o Paráclito, o Espírito Santo, para Ele renovar em nós os ensinamentos de Jesus, para Ele nos ensinar a permanecer no seu amor. E sabe que diante disso, da ação do Espírito Santo, talvez a gente compreenda melhor até a primeira leitura de hoje, não é? Só para a gente se situar, a primeira leitura está lá em Atos dos Apóstolos, e é um momento crucial da nossa igreja, bem lá no seu início. Eu vou me delongar mais nesse trecho, porque é um momento importante da nossa igreja, não é?
que acontece? Eu vou situar 2 momentos e depois a gente entra nesse trecho. Primeiro, São Pedro, quando imbuído pelo Espírito Santo, ele começa a pregar, não é? E ele fala para uma multidão, e todo mundo entendia na sua própria língua o que São Pedro pregava, né, sobre Jesus Cristo. Nós estamos lá no início do Ato dos Apóstolos. Só que aquela multidão de várias línguas, elas estavam lá em Jerusalém por causa da festa de Pentecostes, então elas eram praticamente totalmente judeus, não é? Então a mensagem de Deus, primeiramente, foi pregada aos judeus. Não é? Jesus também fez a mesma coisa. Prioritariamente ele pregou aos judeus, ao povo de Israel, não é? Tanto é que se a gente pega lá naquela passagem com a Ciro-Fenícia, Jesus vai falar até de maneira, se a gente pegar o pé da letra, meio abrupta, não é? Como é que eu vou dar o pão dos filhinhos para os cães, não é? E aquela mulher cheia de fé ainda vai dizer, mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então, a primeira mensagem, como uma promessa, é direcionada aos judeus. Mas o Espírito Santo faz com que essa mensagem depois se expanda, não é? E chegue até nós, 2000 anos depois, nós que não somos judeus, nem descendentes de judeus, nem nada, não é? Mas veja que a primeira vez que isso acontece é narrada também no Ato dos Apóstolos, quando São Pedro tem uma visão de um sonho com alguns animais que eram tidos por os judeus como impuros, e uma voz diz para ele, come, come. E depois ele é chamado, não é? Para uma casa de um tal Cornélio, que é centurião romano, ou seja, é um pagão, não é judeu, e lá acontece uma coisa maravilhosa, não é? Aqueles que não eram judeus ouvem a pregação de Pedro, se encantam, ficam tomados pelo Espírito Santo, e até Pedro fica maravilhado, não é, com aquilo, porque olha, Pedro, que era um judeu, a princípio ele não entendia como é que um pagão, um gentil, pode receber o Espírito Santo tal como nós, né, que somos judeus, recebemos. E aí São Pedro vai dizer aquela palavra que é linda, não é? Estou aprendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. É a primeira vez que os apóstolos pregam para um gentil e ele se converte. São Paulo também, ele começa a pregar para os judeus. E nós vemos lá na passagem, lá na Antioquia de Pisídia, não é? Ele prega no final de semana, na sinagoga, a sinagoga enche no outro final de semana, que tanta gente vem ouvir a palavra de Deus proclamada por São Paulo e Barnabé, mas alguns judeus não gostaram, não é? E inflamaram um pequeno grupo de gente influente para expulsarem Paulo e Barnabé da cidade. Paulo e Barnabé agora começam a pregar para os pagãos, para os gentios, e esses aderem à palavra de Deus. Então, e na outra igreja, na outra cidade de Antioquia, começa a juntar muitos cristãos que agora vinham do paganismo, não é? Vinham do mundo gentílico, não eram judeus. Alguns judeus que vieram lá da Palestina, que se tinham convertido ao cristianismo, eles ainda, embora acreditassem em Jesus Cristo, eles faziam tudo o que o judaísmo mandava. Eram circuncidados, não comiam certos tipos de carne, faziam tudo que estava prescrito, não é, na lei judaica. A hora que eles chegaram lá em Antioquia, eles falaram, olha, vocês que vieram do paganismo têm que fazer a mesma coisa que nós judeus fazemos, senão vocês não vão ser salvos. Olha que peso eles estavam colocando sobre a vida daqueles, coitados, daqueles pagãos que tinham acabado de aceitar a fé, não é? É como se eu pegasse uma dessas crianças aqui que estão fazendo, começando a caminhada aqui da primeira comunhão, né? E falasse, olha, agora todo dia rezar o rosário 4 horas da manhã.
Com os 4/3, não é só os 3, não, os 4/3. Não é o que eu estou fazendo? Colocando um peso, fardo sobre o coitado da criança, né? 4 horas da manhã, é pequenininho para ser o Frei Gilson ainda, não é? Então, veja que fizeram a mesma coisa com aqueles novos cristãos. Paulo e Barnabé entraram em discussão com esse pessoal, e de repente, para resolver essa problemática, não é? Circuncida ou não circuncida? Pode comer esse tipo de carne ou não pode comer esse tipo de carne? Pode comer carne de porco ou não pode comer carne de porco? Não é? No sábado, pode trabalhar ou não pode trabalhar? O que é que eles fizeram? O primeiro concílio da nossa igreja, não é? Como o que aconteceu aqui no Vaticano II, na década de 60, também aconteceu na década de 50 do primeiro século, o primeiro concílio da nossa igreja. Uma coisa bonita, onde a igreja se reúne para se organizar e definir um rumo para ela, não é? Eles foram para Jerusalém, Paulo e Barnabé, uma pequena comitiva, para falar com os apóstolos sobre o que deveria acontecer. E aí nós temos o evangelho, a primeira leitura de hoje, não é? Só que ali foi cortado um pedacinho que eu quero falar para vocês, que eu acho muito bonito. Diante dessa discussão, não é? Alguns defendiam, não, é preciso circuncidar, porque a lei de Moisés falou que precisa circuncidar e não comer certo tipo de carne e guardar o sábado. Outro grupo que estava com Paulo e Barnabé falou, olha, isso não é preciso. Só Jesus Cristo basta. Só a graça de Jesus Cristo nos basta. Não é? Sabe que para nós hoje, depois de 2000 anos, talvez isso esteja muito claro, não é? Olha, não trabalhar no sábado ou não comer carne de porco não vai influenciar na minha salvação. Mas, no consciente de um judeu daquela época, isso era muito diferente. Sabe que Jesus Cristo às vezes critica o farisaísmo, né? O jeito fariseu de ser de algumas pessoas, mas é porque aquelas pessoas vivenciaram a sua fé naquele momento de uma maneira superficial. Mas ele não critica o judaísmo, não é? Ou seja, eles acreditavam que para alcançar uma vida em Deus, eles precisavam fazer todos aqueles rituais. Então, se eles faziam aqueles rituais com fé, isso era uma verdade de fé para eles, não é? E isso fazia parte da salvação deles. Como a gente vem nas celebrações, nas missas, fazemos as nossas coisas, as nossas orações com fé, para que isso nos acrescente, nos ajude a também nós sermos salvos. É assim que acontece, não é? Sim ou não? Sim. Mas esse ritualismo não pode ser a razão ou a compra da nossa salvação. Jesus é a razão e a graça pela qual nós somos salvos. Se não existisse nada mais, Jesus ainda seria a graça que nos bastava. Certo? Tanto é que, quando estivermos no céu, e nós estaremos lá, sim ou não? Sim. Olha, vou perguntar de novo, eu vi que alguns não responderam. Estaremos no céu, sim ou não? Sim. Sim, não é? Quando estivermos lá não vai ter missa, lá não vai ter celebração da palavra, lá não vai ter o rosário às 4 horas da manhã, porque lá nós temos a plenitude da nossa ação, a plenitude da nossa visão beática, né? A plenitude do nosso ser, seremos completos, porque estaremos na plena presença de Deus, não é? Não é preciso mais nada. Mais nada. Mas veja, vamos voltar, senão eu vou me delongar muito, né? O que acontece? Diante dessa discussão, Pedro é aquele que negou Jesus, Pedro é aquele que estava titubeando por aí, não é? Triste, amargurado, porque o Senhor tinha morrido e ele negou Jesus, estava sem saber o que fazer, e de repente, com a ação do Espírito Santo, esse Espírito Santo que Jesus disse que enviaria, né? O Paráclito, ele foi capaz de dizer essas palavras com tanta sabedoria. Ele vai dizer assim, ele levanta e diz, olha, meus irmãos, vocês bem sabem, testemunharam que
eu dirigi as minhas palavras, e foi a primeira vez que eu dirigi aos pagãos. E eles receberam esse mesmo Espírito Santo que nós recebemos. Eu fui testemunha disso, Deus foi testemunha disso. E agora vocês querem colocar pesados fardos no pescoço dos nossos irmãos que aceitaram essa fé? Esse pesado fardo que seus pais e também nós não conseguimos carregar? Vocês querem tentar a Deus, provar a Deus? Diante dessas palavras, todo aquele povo ficou em silêncio. Olha só, Pedro, o pequeno Pedro, né? O Simão, aquele caboclo meio cabeça dura, agora com essas palavras de sabedoria que fazem calar uma discussão ardente. E sabe que diante dessas palavras acaloradas de São Pedro, a decisão é tomada, não é? E a partir daquele momento não é preciso mais que os cristãos, vindos de outra orientação que não seja o judaísmo, fossem circuncidados, ou tivessem que guardar o sábado, não é? Olha que grandiosidade, a ação do Espírito Santo. E nós vemos hoje no finalzinho dessa primeira leitura uma coisa que é belíssima, né? Tomada a decisão, os apóstolos dizem que foi em comum acordo. Nós e o Espírito Santo decidimos. Nós e o Espírito Santo. Sabe que na nossa vida, na nossa caminhada, nós também deveríamos fazer o mesmo exercício, não é? Para que as nossas decisões fossem tomadas, também como as decisões tomadas nesse primeiro concílio pelos apóstolos, não é? Que pudéssemos falar, olha, meu filho, isso aqui que eu estou querendo para você, essas palavras que eu tenho para você, é minha e do Espírito Santo. Sabe, no nosso trabalho, essa decisão que eu vou tomar, esse jeito de agir, agora nós vamos fazer dessa forma, é minha e do Espírito Santo essa decisão. O rumo da minha empresa, agora que vai tomar essa direção, é minha e do Espírito Santo. O rumo do meu casamento, agora essa decisão que nós vamos tomar, é minha, do meu esposo, da minha esposa e do Espírito Santo. Deveríamos fazer assim, não é? Para tomarmos o rumo e as rédeas da nossa vida. Sabe, Jesus funda a igreja sob o alicerce dos apóstolos. É isso que a gente vê na segunda leitura de hoje, não é? São João tem um vislumbre, a revelação da igreja celeste. E nessa igreja celeste, São João vê essa igreja na sua plenitude, não é? Uma igreja que é aberta a todos. Nós vemos na figura desse número 12 usada em todo o contexto, não é? Na coluna tem o nome dos 12 apóstolos, os apóstolos que são a coluna, o sustentáculo da nossa igreja. Faz referência às 12 tribos de Israel, não é? Que também indica a totalidade do povo de Deus. São 3 portas colocadas em 4 cantos desse templo da cidade de Jerusalém, para mostrar que são 12 portas e 3 em 3 em cada canto, mostrando que estão abertas para os 4 cantos do mundo, não é? É uma igreja reluzente. E fala que agora já não existe templo, porque o templo é Deus. E ali não precisa mais de sol, nem de luminares, porque a luz que vai iluminar é Deus, é o Cordeiro, não é? Meus queridos, nós precisamos buscar isso na nossa vida, não é? Estarmos presentes nessa igreja do povo de Deus. Ela está com as portas abertas para cada um de nós, ela já foi edificada
né, fundada por nosso Jesus Cristo, edificada sobre o alicerce dos apóstolos, está de portas abertas, não é? Para nos levar à eternidade, à vida em comunhão com Deus. Sabe que no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus vai dizer que Ele nos deixa a sua paz, mas não a paz como o mundo as dá. Sabe que o shalom, não é? A paz, era um cumprimento normal entre os judeus, e até hoje não é? Os judeus, os muçulmanos, eles se cumprimentam com a paz, o shalom, não é? Mas, por vezes, esse cumprimento é vazio como o nosso, não é? Às vezes, e por vezes, nós falamos bom dia, mas a gente nem está pensando, o outro vai ter um bom dia. Não, é uma palavra que sai, não é? O outro chega e fala bom dia, fala bom dia. Quem sabe isso aqui? Às vezes você nem quer que ele tenha um bom dia, né? Às vezes você fala, vai com Deus. Se não for e não for, você não está nem aí. Não é palavras que saem da nossa boca. Então Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu vos deixo a paz, mas não é apenas uma palavra que sai da minha boca. É uma ação concreta para a nossa vida, não é? É uma paz que deve realmente nos revestir e nos transformar. Essa paz que eu falei no início dessa homilia, não é? Essa paz que consegue com que a gente tenha essa mansidão de coração, mesmo diante das dores, dos sofrimentos e das tribulações. Hoje, nós falamos muito em paz, porque nós temos muitas guerras por aí, não é? Muitas pessoas entrando em conflitos, pequenos conflitos ao redor de nós e grandes conflitos ao redor do mundo. Falta a paz, não é? E às vezes a gente pensa isso num campo global, não é? Olha, lá no Oriente Médio precisa da paz, na Síria precisa da paz, não é? Em Israel precisa da paz, na Rússia e Ucrânia precisa da paz. Mas sabe que a paz é preciso ser buscada primeiramente na individualidade do nosso coração, não é? É preciso que eu também seja um promotor da paz que vem de Jesus Cristo. Porque por vezes eu sou causador de guerra, não é? E nós temos tantas pessoas por aí, parece que vivem atrás de conflitos, não é? Parece que estão com ouvidos aguçados para dar uma resposta a quem olhar com um olhar meio torto, não é? Não temos tantas pessoas por aí armadas. Olha, você olhou assim, por que foi? Comigo é assim, tomou, levou. Não, levou, tomou, não sei nem como é que fala, né? Comigo é assim. Uma palavra aqui é duas ali, tacada lá. Olha, daí nós já percebemos que essa questão da paz não é só lá fora, não é? Também é aqui dentro, no meu coração. Como é que eu lido com os meus relacionamentos, com o outro, com a minha vida? É preciso que a gente busque, não é? Porque Jesus já deu. Eu vos deixo, eu vos dou a minha paz, e eu não a dou como o mundo. Então essa paz que Jesus Cristo quer que nós tenhamos é algo que deve permear a nossa vida. Mas precisamos buscar, não é? Acho que já está bom, né, por hoje? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil